Olá pessoal, fazendo aqui hoje uma correção de prova, onde o tema tratado foi procedimento cautelar, a ação de exigir contas e ação de consignação e pagamento e duas questõezinhas elementares sobre noções gerais de possessórias. Tá ok? Vamos às questões. Ok, tá aí a questão número 1. Trace um comparativo entre o artigo 311, nós vamos lá no 311, tutelas de evidência, com outras disposições do CPC que tem identificação com as determinações desse artigo, relativamente ao julgamento total e parcial do mérito das ações. Então eu já adiantei para vocês que eu quero tutela de evidências e julgamento total e julgamento parcial das ações. Então nós temos que ir lá na extinção do processo, artigo 354, mais o julgamento antecipado do mérito, no 355, e o julgamento parcial do mérito, no 356. As correlações que eu gostaria que fossem efetuadas de todo o artigo 311, nas suas generalidades, ele visa colocar fim ao processo pelos 4 incisos que estão mencionados aí, e a correlação desses 4 incisos com 355 e 356. Eu disse em sala de aula que, pelo inciso primeiro, serão cominadas as multas necessárias da litigância de má-fé. Pelo inciso segundo, ele faz correlação com 355, parágrafo 1º. O inciso terceiro, com 356, inciso 2º. E o inciso 4º do 311, correlacionando-se com 355, inciso 2º. Então, base geral e a crítica, que eu particularmente faço, tentou se inovar muito nesse procedimento. Ora, tentou trazer uma inovação que acabou sendo uma duplicidade, um bis in idem, relativamente a 355 e 356. Um texto nessa linha, um raciocínio que tivesse esse pontapé inicial, já favorecia uma boa pontuação. Faço uma correlação. Questão número 2. Faço uma correlação entre tutela antecipada e tutelas cautelares requeridas em caráter antecedente, privilegiando as diferenças entre os dois estatutos. Um baile, nessa questão, um baile. Um detalhe que eu gostaria muito de ver é as tutelas, você me dizendo que as tutelas antecipadas, elas asseguram um provimento final. E as tutelas cautelares asseguram o processo. Isso me é muito importante. Dizer que ambas podem ser, tem uma durabilidade no tempo variável. Todas as duas podem ser reformadas de acordo com o que as circunstâncias exigirem. Apontando uma diferença, que as antecipadas podem ter um caráter de definitividade, ou seja, estabilizar-se, de estabilização, acaso o réu não responder. Já as cautelares, elas não têm condão de estabilidade, elas
tutelam uma urgência, estão dentro do capítulo das tutelas de urgência, e previnem o processo. Um gatilho para início da questão muito bom seria esse. Questão número 3. A petição inicial nas ações consignatórias em pagamento pode ter diferenciais ante a existência ou não da consignação extrajudicial. Aponte essas diferenças conjugando com as matérias que podem ser alegadas em contestação. Então, nós vamos lá para a consignatória em pagamento. A contestação está no artigo 544. Primeiro ponto. A petição inicial de uma ação consignatória em pagamento que teve anteriormente uma consignatória extrajudicial far-se-á juntar o comprovante do depósito e aquela justificativa que o credor apresentou lá no início da contenda na fase extrajudicial. É a dicção do artigo 542. Ok? Então, você vai juntar o comprovante de depósito. Ao passo que, se você não fez a extrajudicial, você vai requerer ao juiz para receber a consignatória e lhe assinar o prazo do código, 5 dias, para promover o depósito. Ok? Ora, daí a matéria possível para as matérias passíveis de contestação, no artigo 544, não, recusa foi justa, depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento, de repente é coisa que deve ser depositada. Esse depósito aqui é o depósito tanto relativo à extrajudicial quanto o depósito de coisas. Eu dei o exemplo em sala de aula, quando o cidadão, nosso cliente, adquiriu produtos da Rússia para serem entregues na cidade sede. E a cidade sede aqui em Varginha, em Minas Gerais. O que o vendedor russo que devia uma obrigação, qual obrigação? Uma obrigação de entrega. Ele entregou no Porto de Santos. E diz, tá aí, o que o nosso cliente disse? Não, Varginha, no sul de Minas, é um porto seco. Você tem que me entregar lá no Porto Seco de Varginha. Colocar esses containers num trem ou em carretas, ainda assegurados, e levá-los até lá. Vitória na certa, depositou a coisa no lugar errado. O prazo foi, mas no local errado. As despesas eram muito para trazer esses containers. E o depósito extrajudicial também, aí já tratando de dinheiro, se for depositado fora do local, é uma recusa justa, é matéria que pode ser tratada na contestação. Ok? Vamos passar para a questão 4. Ocorrendo dúvida a quem deve ser pago o valor a consignar, como deve proceder o devedor? Então, ele tem dúvida a quem pagar. Ora, havendo dúvida a quem ele deve fazer o pagamento, ele vai consignar contra todos. Ele vai consignar contra todas as pessoas e pedir para que o juízo receba o depósito e o desobrigue. E a ação corra só e tão somente um caráter chamado dúplice. Nós vamos ver isso na questão número 2, na questão número 5. Um caráter dúplice
entre os eleitos pelo devedor, os eleitos credores. Quais hipóteses possíveis? Não aparece nenhum credor. Vai para bens vacantes. Aparece um apenas. O juiz não vai julgar, o juiz julga de plano, é o que diz o texto legal, mas não necessariamente a favor desse único que apareceu. Ele tem que fazer prova de ser o melhor credor. E aparecem vários, ou todos, mais de um, ou todos credores. Desobriga-se o devedor, se não houver alegação de depósito insuficiente, se não houver alegação de depósito fora do prazo, se não houver alegação outras, então nesse sentido, nós precisamos de demandar aí o autor permanece. Mas caso contrário, tira o autor e a ação prossegue. Questão número 5. Deu um probleminha nessa questão número 5 e eu fiz um retoque, eu fiz um melhor pensando na coisa, eu vou tentar explicar isso aqui rapidinho. O CPC faz previsão expressa sobre a ação de exigir contas. Como deverá proceder no caso se pretender dar contas? Responda tecendo críticas processualísticas ao fato. Eu estava numa minoria, confesso, da doutrina, que pensa que a ação de dar contas deveria ir para o rito comum, aproveitando-se, no que for possível, o rito especial. Mas a ação de quem quiser dar contas deveria ir lá para o rito comum, não denominá-la de rito especial. Repensei e retirei essa questão da prova. Eu fiz um adendo para explicar para vocês, melhorando essa questão. Mas por quê? Passei a compartilhar com a maioria, deixei-me vencer, mas porque talvez a nomenclatura não tenha sido boa do legislador, essa crítica eu vou mantê-la ainda, quanto à ação de exigir contas. Ela tem caráter duplício. Qual que é o objetivo da ação de contas? Um saldo. Então, autor e réu, seja numa ação de exigir, seja numa ação de prestar, de dar contas, os dois querem um saldo. É que 2 mais 2, 4, 9 fora nada, seja a favor dele. Esse caráter dúplice faz com que tanto a ação de exigir contas quanto a ação de dar contas sejam tratadas pelo rito especial. O que o legislador fez foi dar um nome inapropriado, né, lá no artigo 550, lá no capítulo 2, da ação de exigir contas. Ser ação de prestação de contas. Exigir a prestação ou dar prestação de contas. Então, quando ficou exigir, esse vocabulário, confesso, me deixou um pouco confuso. Então, exigir que alguém as preste e exigir que se aprovem as minhas. Essa é a intenção do legislador. Eu entendo que a palavra exigir foi muito mal eleita. Deveria ter sido ação de prestação de contas, exigindo a prestação ou fazendo graciosamente a prestação de contas, mas nunca exigir contas. Então, eu tive que fazer esse malabarismo interpretativo, que exigir eu exijo que alguém me preste ou eu exijo que alguém as receba. Então, há essa alteração no meu pensamento. Tá ok? E a alteração que eu fiz quando eu retirei essa questão foi perguntando sobre as duas fases da ação de exigir contas.
em duas fases. Qual que é a primeira fase? Uma análise de legitimidade e interesse. Nós podemos fazer uma longa instrução para verificar a legitimidade, se quem exige contas pode exigi-las e se contra quem exige deve ofertá-las. Mesma coisa para a ação de dar contas. Se aquele que dar contas é obrigado a dá-las, e se contra quem ele vai ao judiciário, a quem ele oferta contas, é obrigado a recebê-las, ou se é a ele quem se deve prestar as contas, dar as contas. Então, eu fiz um pedido para diferenciar essa primeira fase e a segunda fase. Onde está a segunda fase? No 550, parágrafo 5. Haverá uma decisão no Código de 73, falava-se sentença. Olha que absurdo. Para depois uma outra sentença para julgar o saldo. Tinha uma sentença no meio do caminho, que é decisão. Nós já falávamos, olha que incrível que vai a jurisprudência, né? E a doutrina. Nós já falávamos, agrava o instrumento da sentença. Não foi o que o legislador queria dizer, que era a sentença. É uma decisão. E agora, o parágrafo 5º do artigo 550 diz a decisão. Antigamente falava sentença. Essa decisão agravável por instrumento vai determinar, vai julgar procedente o pedido, que pode julgar improcedente. Julgando improcedente, aí não é decisão, é sentença. Mas, se julgar procedente, é uma decisão. É uma decisão que vai julgar procedente no sentido de determinar ao réu que preste contas, sob pena de o autor prestá-las e sendo vedado ao réu impugnar as prestadas pelo autor. Inicia-se, a partir desse parágrafo 5º, 550, uma outra fase, com a fase de apreciação das contas, com todo aquele rigorismo que nós temos aí, de detalhadamente, específica e fundamentadamente, forma adequada. Eu começo a análise das contas, porque na primeira fase, analisa-se o quê? Se quem pede tem capacidade, interesse de pedir, e se contra quem pede tem capacidade para dar contas ou contra quem deva receber as contas. Então, a primeira fase é essa, das partes. Segunda parte, as contas. Quem vai prestar as contas, porque condenará o réu a prestar as contas. Mas se ele não prestar, o autor pode apresentar as dele sob pena, uma pena processualística apenas, de o réu não poder impugnar as prestadas pelo autor. Ok. Vamos para a questão número 6. Número 6. O que estou falando aí? Ainda sobre consignação e pagamento. Assinale a alternativa incorreta. Vamos ver a incorreta aí, ó. Objetiva o consignante livrar-se de uma obrigação, com a consequente quitação de uma relação contratual na sua totalidade ou parcialmente. Tá certo. Qual que é o objetivo da consignação e pagamento? O consignante quer livrar-se dessa obrigação. Tanto é que a gente faz uma visita, quando se fala de direito, quando se fala de consignação e pagamento, a gente faz uma visita lá no Código Civil, nos direitos das obrigações, né? Na extinção das obrigações. Ok? Agora, para livrar totalmente da obrigação ou parcialmente, essa obrigação for fracionada. O que nós dissemos lá em sala sobre a recusa em receber uma parcela do financiamento, por exemplo. Ok? A quitação de obrigação, que mesmo parcelada, desobrigará o consignante pelas demais consignadas no prazo 541. Ótimo. Ótimo. Obrigação é parcelada. E que diz o artigo 541. Tratando de prestações sucessivas,
Ainda tem uma carênciazinha, ainda tem uma lanuja, uma carência de 5 dias para entregar, fazer esse pagamento parcelado. Eu acho que eu vou saltar a letra C, que eu acho que ela não está muito certa, não. O que prestigia a especialidade do procedimento conciliatório, dentre outras características, é a inexistência de ação conciliatória ou medianeira realmente procedida a feita inicial, o réu será citado para o artigo 544. Nós não temos menção aqui na consignação e pagamento da mediação e nem da conciliação conforme a relação pretérita das partes. Por quê? Pode ser que ocorra o levantamento do valor. E prossiga-se a demanda, às vezes, só pelo incontroverso. Então, às vezes, agiu bem o legislador em retirar a audiência conciliatória e medianeira, porque o credor vai ver o dinheiro, pega o dinheiro. Ok? A letra C, a contestação cingir-se-á ao aduzido no 544. Não. Olha o 544. Na contestação, o réu poderá alegar que... Isso aqui é um exemplificativo. E mais. Toda a matéria do artigo 317, preliminares, pode ser alegada. Então, a nossa questão 6, alternativa, que deveria ser marcada porque está incorreta, é a letra C. E a 7, o que nós aprontamos na questão 7? Sobre a ação de exigir contas. Ação de exigir contas. Marcar a incorreta. Seu objetivo maior é a apuração de um saldo, nada impedindo que outras questões de autoindagação sejam citadas. Claro. Tanto é que o autor pode manejar a ação de exigir contas e o réu reconvir em rescisão contratual com altas indagações. Nada impede. Eu acho que eu vou saltar a letra B. Existe no CPC e noutros diplomas legais determinações de prestação de contas por outros administradores, mas as disposições não inibem o procedimento previsto no 550 até 553. Exatamente, perfeito. Por que surge a obrigação de contas? Por isso que eu falo que essa expressão exigir contas não me é agradável. Iniciação de prestação de contas, tanto de oferta quanto de exigência. Mas tudo bem. Ora, o síndico das massas falidas, para falar de outros diplomas, o tutor, o curador, o inventariante, eles têm que dar contas, mas não inibe as especificidades tratadas aqui no Código de Processo Civil, que a gente até tem aqui na letra D, que eu também reputo estar correta. A expressão forma adequada, encontrada nas disposições pertinentes das contas, se não seguidas ou ditadas, pode implicar na inépcia da peça. Sim, claro! O que é uma peça inepta? É uma peça que, existindo exigência específica na sua construção, essa exigência não é seguida. E o que nós temos aqui? Nós temos no artigo 550, parágrafo 1º. Na petição inicial, o autor especificará
Detalhadamente. 551. Caput. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada. Está aqui, ó. Forma adequada. Parágrafo 1º, 551. Havendo impugnação específica e fundamentada. E vai por aí afora todo. Essa forma adequada das prestações de contas é a forma contábil. A contabilidade. Conta crédito, conta débito, um item, subitem, subitem. Funciona dessa forma. Se não obedecer, pode implicar na inépcia da peça. Qual peça? Qualquer ela. Que exigiu detalhadamente a forma adequada, específica e fundamentadamente. Se isso não for obedecido, seja lá qual for essa peça que o código indique, ela é inepta. Por isso a letra B está correta. Agora vamos voltar aqui na letra B. As preciosidades exigidas no procedimento de exigir contas justifica essa ação ser um procedimento especial, mesmo tendo características marcantes de procedimento comum. Onde? Onde que tem características marcantes de procedimento comum? Tem muito pouco, quase nada de procedimento comum aqui. Tem as preciosidades, acabamos de falar agora delas, comentando a alternativa C e a alternativa D, mas não é, não vou dizer que elas têm características marcantes de procedimento comum. Não tem audiência conciliatória, não tem audiência medianeira. Até a contestação pode ser inepta. As peças que não apresentarem as exigências contábeis não podem ser declaradas ineptas. Ora, então essa aí não deu para passar, não. Ok? Questão número 8. Essa babinha, hein? Qual das ações abaixo é petitória e não possessória? Jesus Cristo, emissão de posse é petitória. É ação de propriedade. Só pede qual o fundamento da emissão de posse? A propriedade e não a posse. Porque ele nunca teve a posse. Ele quer tê-la pela primeira vez. Qual o fundamento da emissão de posse? Aquele que nunca teve a posse, a pleiteia nesse momento. Ele quer emitir-se na posse daquilo que ele adquiriu. Geralmente, eu mencionei isso em sala de aula, dos contratos com a cláusula de emissão de posse. Então, você vai ficar emitido a posse por daqui a 6 meses. Porque nesses 6 meses, você vai deixar o vendedor lá ainda? Não tem problema. Mas daí a 6 meses, você quer entrar na posse, ele não deixa você entrar na posse, você nunca teve a posse, então você vai pedir a emissão de posse. Reintegração, manutenção, interdito, proibitório, sim, são ações eminentemente possessórias. Beleza, hein? Vamos acabar com isso? Questão número 9. A fungibilidade das ações possessórias permite. Então, nós temos que procurar uma correta. Eu já vou correndo nela aqui, ó. Será que está certinho? Vamos ver se está correto. Dar a devida proteção possessória em ações deste cunho, onde estejam provados elementos de turbação, perda da posse e receita sua perda. Então eu tenho aqui reintegração, manutenção e interdito proibitório. Então essas questões permitem a fungibilidade entre a turbação e a perda, entre a reintegração e manutenção. Aqui, o interdito proibitório, né, que é o receio de perda, onde está a fungibilidade? Você impetra o interdito. Às vezes, antes do juiz despachar o interdito, já ocorreu a perda total da posse. Então, o juiz, pela fungibilidade, já converte ali o rito em reintegração de posse. Ok?
Então, a letra C, eu penso, ser a correta. Vamos ver onde está o erro na letra A. Receber uma por outra e dar prosseguimento ao feito, buscando desiderato em decisão sem necessidade da inicial. Se houver necessidade de alterar a petição inicial de reintegração ou de manutenção ou de interdito proibitório, será condição para a aplicação da fungibilidade ou a emenda, o aditamento da petição inicial para dar prosseguimento. Então, sem necessidade, o erro está aqui. Ó. Tem que ser com necessidade. Vamos lá. Letra D. Discutir nas ações possessórias questões atinentes petitórias, como mérito principal. Possessório é uma coisa, petitória é outra. Fungibilidade entre ambas, não, senhor. Eu posso discutir questões, mas não em função da fungibilidade. Eu posso tratar de posse e tratar de propriedade no mesmo procedimento, o texto nos permite isso, mas, como matéria de defesa, mas não fazer isso em função de fungibilidade. Vamos lá. Conhecer questões de alta indagação tangenciais ao mérito. Você nem sei o que eu estou falando aqui. O que é isso? Conhecer questões de alta indagação. Não, eu vou falar sobre posse e propriedade. Tangenciais ao mérito e possessão. Ah, isso aqui. Não sei. É drogas. Vamos lá para a questão número 10. Para assinalar a correta. A correta. Então já vamos direto na correta, né? O saldo apurado na ação de exigir contas é título executivo judicial e poderá ser executado na forma do 503 seguintes. Perfeito, nos mesmos saldos, inclusive. Ok? Qual que é o objetivo na ação de exigir contas? Um saldo. Apurado o saldo a favor de um ou de outro, prossegue-se a execução na forma da liquidação de sentença, artigo 500, do cumprimento de sentença, cumprimento de sentença, porque a sentença na ação de exigir contas deve ser líquida, deve apontar o saldo, exceção das exceções, justificadamente exceções, que não se dá saldo no final da ação de exigir contas. Mas tem que ser, não confesso, não consegui ver aqui um exemplo no momento. Mas é título executivo judicial pelo cumprimento de sentença. Mas essa é a correta. Onde está o erro na letra A? As tutelas provisórias possuem caráter de provisoriedade distintos. Ao passo que as cautelares provisoriamente asseguram mérito, Santa Rita, Santo Ivo, né, protetor dos advogados. Cautelares provisoriamente asseguram mérito e as antecipadas asseguram o procedimento. Tudo trocado. Primeiro que isso aqui está tautológico. Tutela provisória possui caráter de provisoriedade. A redação aí já está uma tragédia. E aonde está assinalado aí, ó? Onde está assinalado aí? Cautelares provisoriamente asseguram o procedimento e as antecipadas o mérito. A gente escreve os negócios muito errados de vez em quando, não é possível. Paulo, não enxerga isso. Das decisões emanadas em sede de tutela de evidência, cabe recurso de agravo de instrumento, já que o processo não se extingue. Gente, a questão de recurso, quando eu leciono recurso, a questão é a seguinte. Sentença, apelação. Decisão interlocutória, agravo instrumento. O que adveio da decisão, seja ela interlocutória ou seja ela terminativa, sede sentença, da tutela de evidência? Ela extinguiu o processo? Ela findou o procedimento? Se sim, sentença, apelação. Se não, se há prosseguimento, o juiz trocou a evidência só por uma determinada parte, contra outra parte, prosseguiu, agrava o instrumento. Agora estou falando aqui que só cabe um recurso, Deus do céu. A ação de consignação e pagamento em função de recusa ilegítima deverá ser interposta na forma judicializada. Se a recusa é chamada ilegítima, eu posso provocar
o credor através do depósito extrajudicial. E é o que eu estou dizendo aqui, ó, sendo disciplina depósito extrajudicial. Não, tem que fazer o depósito. Pode fazer o depósito judicial, sim. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Mas, disciplina, não. Ok? Então, deverá ser judicializado? Não. Aqui, esse deverá estar fora do lugar. Esse pedido aqui está mal colocado. Então, a nossa alternativa correta ficou sendo a letra D. E aí, turma? Espero que tenham gostado. Mais uma vez, eu vou dizendo, boa parte dessas questões não são encontradas em concursos públicos ou prova da OAB, por algumas delas tratarem de matéria nova, questões cautelares desantecipadas, então eu mesmo as elaborei. As outras questões, algumas são elaboradas por mim, outras são questões de concurso por reforma. Então, ok? Espero ter colaborado com vocês e bons estudos para nós. Qualquer questão, meus contatos estão passando aqui embaixo, o WhatsApp, o site, Ronaldo Galvão, Facebook, Twitter, Instagram. Pode entrar em contato para a gente ter um bom resultado, bons estudos. Faça seus comentários aí no vídeo. Muito obrigado a todos.